Então é mais uma aula para você no canal Newton Pimenta. Para você aí que está acompanhando seu filho nos estudos do 6º ano do ensino fundamental, que você possa também estar conosco, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as novas notificações de novos vídeos. E vamos aí mais uma aula sobre multiplicação, trabalhando com as duas últimas ideias que nos leva aí à multiplicação, que é a ideia de proporção e área de região retangular. Quando a gente trabalha com a ideia de anteriores, as ideias anteriores nós podemos considerar essa figurinha aí, que é a figurinha do senhor vendendo pastel, e pensar quantos pastéis existem numa bandeja, em cada uma dessas bandejas, sem contar de um em um. Então nós dispusemos aí da relação de referência para design aí para colocação de posições retangulares. Em cada bandeja eu tenho 3 colunas com 4 pastéis cada coluna, portanto um total de 12 pastéis por bandeja. Uma outra possibilidade, uma outra forma de encarar a multiplicação é pelas possibilidades, como nós vimos na aula passada, nesse caso aqui pensando na placa de venda dos pastéis, que nós temos 2 tipos de pastéis com relação ao tamanho e 3 sabores de pastéis. Então eu tenho um total de 6 tipos diferentes, fazendo a multiplicação de 3 vezes 2. A proporção ela é vista como uma relação de referência e também como ideia de multiplicação. Vamos entender essa relação de referência neste caso. Em uma festa de aniversário, todas as crianças ganharam o mesmo número de balões. Se 2 crianças ganharam 6 balões, quantos balões ganharam as 4 crianças? Então aqui nós temos o total de balões, 12, e na verdade o que a gente fez foi multiplicar o 6 por 2, porque se eu dobro o número de crianças, eu dobro o número de balões. Se eu tiver 6 crianças, de 2 eu estou triplicando o número de crianças, portanto eu vou triplicar o número de balões, e aí eu vou ter a relação, para essa condição, eu vou ter a relação aí da quantidade de balões. Então ficaria alguma coisa assim, ó. 2 crianças me geram aí 6 balões. Se eu triplicar a quantidade de crianças, eu vou para 6. Portanto, eu triplico aqui a quantidade de balões, que vai para 18 balões. A mesma coisa, se eu tenho 2 crianças com 6 balões, para ter 10 crianças, o que a gente está fazendo é fazendo o quíntuplo, ou seja, multiplicando por 5. Então aqui também eu vou multiplicar por 5, 6 vezes 5, 30 é a quantidade aí de balões para 10 crianças. Então 6 crianças eu vou ter um total de 18 balões e 10 crianças eu vou ter um total aí de 30 balões. Isso é o que a gente faz para usar a proporção. Então se a gente voltar aos pastéis, aqui eu vou ter a mesma figurinha, só com uma pergunta diferente. Olhando para a bandeja, né, eu tenho 12 pastéis em cada bandeja. Se eu tiver 4 bandejas, então o que a gente vai fazer em 4 bandejas é justamente isso. Eu vou ter aqui 4 bandejas, 12 pastéis em cada bandeja, então vai ser 4 vezes 12, vai dar um total de 48 pastéis. E uma segunda condição é quando a gente trabalha aí com a relação de multiplicação envolvendo área de regiões retangulares. E aí para criar um retângulo, o que nós vamos fazer é marcar 4 pontos no papel quadriculado, pensar nos segmentos, ligando aí os pontos em ordem, uma certa ordem, isso forma um retângulo. A região delimitada por esse retângulo é a região retangular, e dela eu consigo determinar a área quando eu meço a largura e o comprimento. Fazendo a multiplicação da largura pelo comprimento, eu tenho aí a área dessa região retangular. Por exemplo, se a gente for pensar num conceito abstrato de generalização, então a área da região retangular é sempre multiplicar a área,
a largura dessa região pelo comprimento da região. Então, a partir de agora a gente pode pensar assim, eu abstraio aí um papel quadriculado embaixo dos retângulos e determino as dimensões. Então eu vou determinar no papel verde e no papel azul, a dimensão do verde é 6 por 12, que vai me dar uma área de 72. A dimensão do azul é 12 por 15, que vai me dar uma área de 180, e assim a gente tem a ideia de área de região retangular ligada à multiplicação das dimensões, da largura pelo comprimento. Então, mais uma vez, para você aí que está estudando com o seu filho, fazendo acompanhamento dele, e ele está no 6º ano do ensino fundamental, curta aí o nosso vídeo, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e assine aí, acesse aí o sininho para ter as notificações quando a gente postar as novas aulas. Abraço!